Olá turma, vamos lá, iniciando nossa trajetória formativa, né? Como apresentei para vocês, né, na apresentação da disciplina, né? Eu sou Vilma Paz, estarei junto com a professora Denise Pontes na condução dessa disciplina, que está dividida em 4 unidades, né? Então, nós vamos percorrer aqui a unidade 1 e essa exposição aqui deve ser aprofundada com a trilha formativa aí que foi criada e disponibilizada na plataforma, tá certo? Então, assim, essa unidade 1, ela vai abordar, né, a evolução histórica da universidade no Brasil, compreendendo a importância de entender a historicidade dessa instituição e como é que ela foi sendo transformada ao longo de sua trajetória para alcançar a identidade pedagógica que ela tem hoje, né? Então, é uma instituição que está continuamente se transformando, assim, faz parte, integra a sociedade, contudo, passa por esses processos de transformação contínua. Característica da instituição universitária, o que caracteriza uma instituição universitária, né? Quais são os princípios e os seus fundamentos, e a universidade no século XXI, né? Como é que ela vem respondendo a essa realidade atual. Então, inicialmente, gente, pensar sobre a trajetória histórica da universidade no Brasil precisa, né, que a gente busque compreender como o seu marco referencial, né, dessa instituição brasileira, sendo a universidade, como ela se formou e se consolidou na Europa, que essa é um dos referenciais para o desenvolvimento da universidade no Brasil. E lá no século XIX, a universidade na Europa, né, ia se consolidando, né, se constituindo como esse espaço de formação em que aliava ensino e a produção de conhecimento. Até então se tinha instituições e espaços formativos de aprofundamento de conhecimento, mas que não tinha esse caráter mais de produzir conhecimento, de debater a realidade e produção de novos conhecimentos, e isso vai acontecer realmente a partir do século XIX na Europa. No Brasil, no século XIX, o que nós tínhamos ainda nesse momento é escolas técnicas com caráter mesmo mais científico ou técnico, então não se desenvolvia ainda essa perspectiva de formação em um espaço, em uma universidade, né, um espaço que tivesse uma unidade e que também fomentasse a produção de conhecimento. Então, o Brasil se colocava muito tendo como referência os estudos que eram produzidos na Europa, né? E nesse momento também prevalecia a formação técnico-profissional para atender às necessidades do mercado e atender às necessidades do momento em que o país vivia. Então, se destacando as áreas de engenharia, as escolas médicas, que eram isoladas, não se tinha uma unidade. Mas que nesse momento aí, no século XIX, já tinha segmentos da sociedade que compreendia a necessidade de institucionalizar, né, uma entidade educativa, uma instituição educativa em que pudesse contemplar, né, e ter uma unidade, né, e uma identidade, buscando trabalhar a produção de conhecimento aliado ao ensino e à formação de profissionais, né? Então, a partir desse movimento e desses diferentes segmentos, no século XX, né, no ano de 1920, foi criada a primeira instituição, a primeira universidade no Brasil, que é a Universidade do Rio de Janeiro. Então, esse é o marco referencial de criação da universidade no Brasil. A Universidade no Rio de Janeiro, o UFRJ, que se denominou Universidade do Brasil. E aí a UFRJ, ela se constituiu a partir de um processo de agregação de algumas instituições de formação profissional isoladas, escolas politécnicas de medicina, faculdade de direito, que eram as áreas que prioritariamente eram oferecidas formações em nosso país.
E a partir dessa agregação dessas universidades se constituiu a universidade. A partir dessa criação da universidade no Rio de Janeiro, isso foi impulsionando o desenvolvimento de instituições de ensino superior em outras regiões do país, né? Então, foi um movimento que impulsionou o desenvolvimento da criação de instituições de ensino superior pelas diferentes regiões do país, compreendendo que uma instituição de ensino superior ela tinha um papel fundamental para o momento em que o Brasil vivia no seu processo de desenvolvimento, né? Então, assim, aquele momento suscitava uma instituição que viesse a produzir conhecimentos e a impulsionar o desenvolvimento do país. Mas aí vamos pensar, né, aqui sobre, a partir desse marco histórico no Brasil, a partir da UFRJ, a partir da criação da Universidade do Brasil, o que é que muda exatamente no ensino superior do Brasil a partir desse marco histórico? Né, isso de imediato já provocou mudança e essa instituição já se colocou como uma instituição que tivesse uma unidade, né, que tivesse os princípios orientando essa instituição, é o que nós vamos pensar um pouquinho agora, né? Então, nesse primeiro momento, gente, o que foi esse marco histórico da universidade no Brasil? Ela foi muito importante, relevante, se compreendeu como a defesa de um segmento da sociedade que compreendia que o país necessitava de uma instituição de ensino superior que tivesse o alcance do processo de desenvolvimento em que vivia o país, o momento em que vivia o país. Contudo, nesse primeiro momento, essa ideia da universidade é o que é mais marcante, considerando que houve a agregação de diferentes escolas, mas que elas continuaram a funcionar de maneira isolada. Então, só foi agregar ali que elas estivessem ocupando o mesmo espaço, mas que nenhuma articulação entre si, alteração de currículo, então, e uma mudança realmente nas práticas e na própria perspectiva de formação e ensino superior nesse momento inicial não se fez assim, né? Não automaticamente se criou a universidade, isso já foi repercutindo em novas práticas. Não, na verdade, elas continuaram a funcionar de forma isolada, fragmentada, o foco no desenvolvimento profissional para atender às demandas do mercado, atender às demandas e às necessidades que se colocavam nesse processo de desenvolvimento, e a menor ênfase para a produção de conhecimento, né? Então, assim, ainda se persistia a ideia, né, de mais formadora de profissionais do que produtora de conhecimento. Então, essas são as características iniciais da universidade quando surge no Brasil. Temos que pensar também que esse processo da institucionalização da universidade, ele foi um processo que consideramos que ele é tardio comparado com os outros países, até mesmo da América Latina. Então, assim, nessa trajetória, o que mudou? Então, como é que ela foi sendo transformada e alcançando essa identidade política e pedagógica que ela tem hoje? Como é que ela foi se formatando enquanto uma instituição também produtora de conhecimento e aliando e agregando outras formas de conhecer e outras formas de compreender a realidade? O que é que impulsionou essas mudanças na universidade? E aí nós temos que pensar a universidade dentro de um contexto social com diferentes interesses e diferentes segmentos da sociedade. E assim temos que esses diferentes segmentos divergiam, né? Uns consideravam importante que a universidade tivesse o seu papel e se desenvolvesse na produção de conhecimento, mas tinha um segmento que considerava que o seu papel era a formação dos profissionais para atender o mercado e as demandas de desenvolvimento locais e mais imediatas. Então, nesse movimento de diferentes interesses, a reforma, a instituição foi passando por diferentes reformas, traduzindo esse campo realmente de disputa,
né, que divergiam entre si sobre qual era o papel dessa universidade para o desenvolvimento da sociedade brasileira. E a reforma Campos, de 1931, ela estabeleceu o primeiro Estatuto da Universidade Brasileira, reformou a Universidade do Rio de Janeiro, foi sim, teve um salto qualitativo à medida que trouxe um estatuto, contudo, ela ainda foi mais tímida do que se esperava, porque ela buscou conciliar esses interesses desses grupos que divergiam sobre o papel da universidade. Então, nessa perspectiva de conciliar esses diferentes interesses, ela terminou não sendo expressiva para provocar mudanças e transformações que se esperava dentro da universidade. A principal inovação dela foi a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, e isso foi um marco, né? Isso é importante porque nós tínhamos, prevalecia-se dentro das universidades até então as áreas de áreas médicas, a área de engenharia e a área de direito. Então, esse podemos considerar o maior salto qualitativo dessa reforma. Então, vocês vão percebendo como é que ela vai ampliando aí de forma processual, mas que nesse embate dentro do contexto da sociedade. Se contrapondo a essa reforma e essa ideia da reforma de Campos conciliadora, nós tivemos o Manifesto ao Povo e ao Governo em 1932, né, que era realmente pensando em uma universidade na função, né, na tríplice função de ensino, pesquisa e extensão, uma visão mais transformadora e da universidade, da sociedade, em seu caráter mais transformador. Então, esse grupo, esse segmento realizou esse manifesto, né, provocando realmente uma discussão de uma universidade que pudesse produzir conhecimentos para entender a realidade e interpretar a nossa realidade a partir da nossa perspectiva e de uma abordagem teórica. Aí nós temos a reforma universitária de 1968, e esse é um marco também importante, considerando que nós estamos num período de regime militar, tudo um período em que teve uma efervescência de movimentos estudantis, tensionando em defesa de uma instituição mais democrática. Então, a demanda de jovens e movimentos realmente que provocaram mudanças e levou a um grupo, né, um grupo de trabalho que foi trabalhar na perspectiva de uma reforma universitária em 68. E ela realmente apresentou expressivos diferenciais, né? Então, desenvolver pesquisas, ampliar o raio de ação da universidade por mais verbas, mais vagas na universidade, democratização do ensino superior. Então, esses eram um dos marcos orientadores e que traduzia o que estava sendo expressado pelos estudantes. Dos seus diferenciais é isso, né? Vinha responder o movimento dos estudantes em defesa de uma universidade que fosse pública, que fosse mais democrática, que não fosse privilégio de uma minoria, né? Então, essa reforma buscou traduzir essa demanda trazida pelos estudantes que vivenciavam realmente nesse momento um momento de muita repressão. Então, o grupo de trabalho da reforma universitária buscou atender essa demanda dos estudantes e dos docentes, proclamando a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Então, aqui surge, né, daqui temos uma consolidação, uma regulamentação, né, do que viria a se configurar nessa relação indissociável entre ensino e pesquisa, né, que pudesse realmente articular conhecimentos e a produção de conhecimento. A autonomia universitária era uma defesa desse grupo, que tivesse autonomia para gerenciar didático, pedagógico e também financeira. Contudo, vamos compreender que momento era esse que a gente estava vivendo, né? Então, num período de regime militar, de repressão, essa autonomia universitária não se consolidou em virtude do regime militar. Essa reforma, gente, ela foi
um movimento de resistência, e esse próprio grupo de trabalho conseguiu imprimir, mesmo dentro do regime, né, uma perspectiva de universidade mais democrática e mais aberta para a sociedade, com um diálogo maior. Contudo, nós estávamos num contexto de um regime militar. E aí, nesse caminhar para a construção de uma universidade que se fizesse mais democrática, né, e que respeitasse as relações entre sociedade e universidade de uma forma menos verticalizada, né, em que pudesse haver um diálogo, nós temos isso se expressando, ficando evidenciado na Constituição de 1988, que estabeleceu a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E é importante que esse é um marco para nós estamos na nossa disciplina, né, que a ênfase é sobre a extensão, né, o papel da extensão na formação de vocês, e esse realmente é um marco para como a extensão passa a ser vista, compreendida e o papel que ela desempenha para a consolidação realmente de uma formação, né? E para realmente a relevância da universidade, o papel que ela desenvolve dentro da sociedade. Então, nós temos aí na Constituição de 1988 esse marco firmando aí esse espaço entre uma instituição que buscasse a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A Constituição reconhece a importância da pesquisa científica e da extensão universitária como funções essenciais da universidade pública, incentivando o desenvolvimento científico e tecnológico do país, a defesa do pluralismo de ideias e concepções no ensino, assegurando a liberdade de cátedra aos professores. Então, aqui nós temos a universidade, né, buscando consolidar um espaço democrático de produção de conhecimento, de discussão e de debate sobre a nossa realidade e um diálogo com a comunidade, com a sociedade da qual faz parte. Então, a universidade, essa construção histórica, ela se faz a partir desse pilar, né, ensino, pesquisa e extensão, dessa relação de articulação entre essas três áreas de atuação, e isso está num contínuo diálogo com a sociedade, uma troca sociedade e universidade, buscando realmente compreender a realidade, os seus fenômenos, os seus problemas sociais, né, buscando escutar essa sociedade e aprofundar conhecimentos sobre as diferentes áreas que demandavam da sociedade. Então, essa é uma referência do que vai se configurando a universidade pública brasileira. Mas, afinal, o que caracteriza uma universidade? Há uma definição única para a universidade? Há só uma forma de ser universidade? Então, cada universidade, nós temos marcos, princípios, dispositivos legais que marcam essa composição da universidade, mas também a universidade, cada universidade, ela vai ter na sua identidade didático, pedagógico, política, né? Mas o que é que primordialmente caracteriza uma universidade? Primeiro, uma instituição socialmente relevante, uma instituição que ultrapasse os limites da compreensão de atender somente às demandas de mercado e a lógica de mercado, né, a lógica de formação de profissionais para o mercado, mas uma instituição que busque articular outras formas de conhecer e compreender a realidade e produzir marcos teóricos interpretativos dessa realidade. Isso é importante. Isso é que a torna autônoma, né, à medida que ela suscita ter uma relação, sim, com a formação dos profissionais e o mercado, mas também desenvolver sua autonomia. Autonomia, uma instituição criadora, então ela passa por esse aspecto de buscar criar soluções e caminhos realmente para o enfrentamento dos desafios que se coloca na sociedade. Acima de tudo, reflexiva, ela precisa continuamente estar pautada numa prática crítico-reflexiva que busque
ampliar e aprofundar a compreensão da realidade, impulsionando esse pensamento crítico e investigativo. Então, a universidade, ela não é só formadora de profissionais, ela precisa suscitar esse processo investigativo e problematizador da realidade. Então, a relevância social significa não abdicar a instituição de sua função pública primordial, né, de espaço de preservação e renovação dos valores democráticos. Isso precisa ser reafirmado continuamente e de forma autônoma. Ela precisa estar defendendo esse espaço, esse valor, esse princípio com relação aos valores democráticos e republicanos. A arena de pensamento crítico e inquieto, centro da vida intelectual que sustenta uma relação reflexiva e ativa com o mundo da qual ela faz parte. Então, para tornar-se socialmente relevante, necessariamente ela precisa buscar continuamente essa relação, promover essa relação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Essa é a tríade formativa que a universidade precisa se comprometer continuamente. Ensino, pesquisa e extensão. Então, essa relação dialógica que se estabelece entre ensino, e isso exige um compromisso ético, político e pedagógico reafirmado por meio de ações, planos de ações sistemáticos que viabilize realmente que sua ação integre a relação indissociável entre essas três áreas de atuação. E aí, ensino, pesquisa e extensão, quando vocês, enquanto estudantes, se veem, né, nesse processo, o que fazer, para onde, como é que eu vou começar, como é que eu vou dar conta de aliar ensino, pesquisa e extensão no meu processo formativo, né? E aí nós estamos iniciando essa disciplina no sentido de que você possa também refletir sobre a importância para a sua formação, que é importante essa relação indissociável para a consolidação de sua formação, uma formação crítica, reflexiva, que está dialogando com a sociedade em que você está inserido. Então, o acadêmico precisa compreender que cada área, ensino, pesquisa e extensão, tem a sua especificidade, são atividades que têm a sua especificidade, mas que estão necessariamente articuladas, né, nessas funções operativas e na sua prática discente de estudo. Elas vão estabelecendo relações, essas relações elas não surgem do nada, né? Para a gente conseguir estabelecer essas relações, a gente precisa se mobilizar para compreender e entender essas relações que se estabelecem, que estão intrínsecas aí nessa prática formativa de vocês. É necessário realizar o exercício de contextualizar as atividades com a realidade, isso é um exercício da gente trazer essa contextualização. Nós somos sujeitos históricos inseridos numa realidade, a gente precisa estar buscando estabelecer essas relações do que a gente está aprendendo com esse contexto. A indissociabilidade se caracteriza como um processo multifacetado de relações e de correlações que busca a unidade entre teoria e prática. Então, aqui na próxima unidade nós vamos aprofundar o que caracteriza a extensão, né, o que vem a ser a extensão, quais são os marcos orientadores desse projeto de extensão, isso nós vamos fazer na próxima unidade, e aqui nós temos realmente como marco essa interação e esse diálogo com a sociedade, essa ação interdisciplinar, troca de conhecimentos, né? Uma instituição que amplie realmente a participação e a comunicação com a comunidade. Então, ninguém educa ninguém se educa a si mesmos, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, né? Então, vamos juntos aí nesse caminhar, partilhando conhecimentos e aprendizagem. Obrigada, até a próxima unidade e vamos seguir a trilha formativa aí com a leitura dos textos e as atividades que estão aí propostas, que são importantes para consolidar os conhecimentos dessa unidade. Obrigada e até lá.